Oi! Meu nome é Vivian e seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Na primeira temporada deste quadro, tivemos 4 vídeos sobre criação de mundos. Se você ainda não viu, confira a playlist que eu criei só para esse quadro. Agora, damos início à segunda temporada, que é sobre a criação de personagens. E tem tanta coisa para falar sobre isso, gente. Se vocês gostarem, eu faço mais temporadas sobre personagens. Então, já que eu vou falar sobre personagens, nada mais justo do que começar pelo protagonista. Aquele que costuma ser o personagem mais importante da história. E quanto mais importante o personagem, mais atenção ele deve receber. A maior dica para a criação de personagens que eu posso dar, seja ele quem for, é: quanto mais você conhece o personagem, mais fácil é criar a história. Antes de continuar, já deixe seu like porque ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito para acompanhar todas essas temporadas. Quando você gasta um tempo para criar o seu protagonista, você se torna mais capaz de definir ações que condizem com o seu protagonista. Faz com que ele haja de acordo com quem ele é. Personagem Vivian. Eu amo Londres. Eu tenho uma ligação com esse lugar que é de outro mundo. Mas mesmo assim, a personagem Vivian não largaria tudo e se mudaria pra lá do nada. Ou por causa de um coração partido. Eu amo minha família e eu preciso de estabilidade. Ir pra lá sem rumo, sem emprego. Ah, mas tem um emprego. Uma oportunidade de eu fazer algo que eu goste e ganhando o suficiente para poder voltar pro Brasil todo mês para ver minha família. Bom, aí fica mais possível. Difícil é acreditar no milagre. Então, bora conhecer seu protagonista. Leva ele pra jantar. E eu digo ele, mas não precisa ser do gênero masculino. Serve pra tudo. Tenha em mente que ninguém é 100% bom nem 100% mal. E isso se aplica ao vilão também. Dê qualidades e defeitos, humanize seu protagonista, mesmo que ele não seja humano. Uma forma de definir melhor essas coisas é focar em outro ponto muito importante: a backstory. Qual o passado do protagonista? Ele teve uma infância calma e feliz? Tem muito apego à família, como a Roxane do Esquadrão X? Ou teve uma infância difícil, perdeu os pais, passou por algum trauma? Como isso afetou o seu personagem? Deu a ele mais empatia, transtornos psicológicos? O passado está diretamente ligado com as qualidades e defeitos do personagem. Neville, de Harry Potter. Personagem tímido, desajustado, mas bonzinho. Com uma grande coragem que ele vive enjaulando, mas às vezes deixa sair. Perdeu os pais de uma forma horrível, mas eles são dignos de orgulho. Criado pela avó excêntrica, faz sentido ele ser como ele é. Retraído, com medo, traumatizado. E eu fui usar de exemplo bem alguém que não é protagonista, mas dá certo. Katniss, de Jogos Vorazes. Trauma de perder o pai. Teve que assumir uma postura de provedora e protetora da casa, porque a mãe ficou depressiva. Isso fez com que ela se fechasse e adotasse uma posição de força, porque ela é a força da família. Dá pra entender como o passado afeta as pessoas? Então, é uma boa já começar pela backstory. Então, você tem um passado definido. Agora, precisa lapidar o seu protagonista. Ele precisa de vulnerabilidade para criar uma ligação com o leitor. Humanize o protagonista, mesmo que ele não seja humano. Eu deixo passar se ele for um robô, um ciborgue e tal. Tudo tem exceção, galerinha. Quais os pontos fracos do seu personagem? Família? Amigos? Ego? O que ninguém pode mexer que vai desestruturar o protagonista? E depois de passar por um trauma, dá uma sequelinha pro protagonista, dá? Quem é que nunca matou ninguém? Frases tiradas de contexto podem dar muito errado. Quem é que nunca matou ninguém e nunca passou por esse tipo de violência e tal, e consegue matar alguém e sair suavão? Uma vomitadinha, pelo menos? Uns pesadelos? A culpa? Olha o tanto de soldado traumatizado. Se o seu protagonista vai pra guerra, ele não vai voltar todo pimpão. Tudo bem seu protagonista se precipitar e usar aquela dose de coragem pra tomar uma atitude impulsiva e ficar: meu Deus, o que foi que eu fiz? Roxane, do Esquadrão X, não vou detalhar, mas ela salva a vida de um personagem e por causa disso ela se fode. E rola uma crise enorme por isso. Mano, eu podia ter me salvado.
Rola um pseudo-arrependimento por ter salvado uma vida, algo nobre. Mas ela não tem síndrome de super-herói. Ela é humana, não quer morrer. Ela tá atirando em alienígena, mas queria estar no colo da mãe. Esse tipo de coisa torna a situação e a protagonista reais. Se o seu personagem tem o que perder, ele vai ter medo de perder. Dando vulnerabilidade ao personagem, eu quero que você dê outra coisa. Personalidade. Deixa ele engraçado, charmoso, sarcástico. A gente percebe que o personagem tem personalidade quando lemos o diálogo dele diferente. Mesmo que esteja escrito normal. A gente cria uma voz doce na cabeça, ou uma voz mais julgada, ou uma voz mais rígida. Não precisava ter feito esse esforço pra engrossar minha voz. Se você fizer o seu personagem se portar e agir com personalidade, não precisa fazer muita coisa no diálogo. É claro que um cara surfista, numa vibe relax, não vai falar da mesma forma que um bibliotecário ou um intelectual cult. Vou ler um livro, tá ligado? Eu vou ler um livro. Lerei um livro. Pequenas coisas fazem o serviço. Não precisa nem escrever errado. Outro ponto a se pensar é o que o faz ser protagonista. Esquadrão X tem 4 soldados e uma major. Por que o protagonista da história não é o Max, a Cat, a Maya? Por que eu não fiz um livro na perspectiva da major? Por que o seu protagonista é o protagonista? Porque ele tem o necessário para dar o final feliz, ou nem sempre feliz, para sua história? Tudo tem que estar conectado com a backstory. Qual a motivação do seu personagem? Por que ele embarcou nessa história cheia de sofrência? Qual a motivação do protagonista? Por que ele embarcou nessa jornada que nunca é livre de sofrência? Amor, vingança, sobrevivência. Às vezes ele só quer sair vivo. Desejo por aventura, que depois vira desejo por sobrevivência, alô Hobbit. E por falar em sofrência, toda ação tem uma reação. E seu personagem, para evoluir, precisa do quê? Perrengue. É na sofrência que a gente mais aprende e muda. Seja amadurecendo, traumatizando, ficando mais cuidadoso, fechado. Seu personagem precisa sofrer. Ou, primeiro, ele não vai mudar em nada, vai terminar exatamente como ele começou e vai ser um personagem plano. E segundo, sua história vai ser chata. Conhecendo o passado e o presente do seu personagem, sua personalidade, qualidades, defeitos, vulnerabilidades, então está pronto para a etapa final, o arco do protagonista. Pode ser um único arco, mesmo que seja uma série, ou podem ser vários. Um por livro. Você terá o seu protagonista de uma forma no começo desse arco e ele deverá terminar esse arco de uma forma diferente. Alguma coisa precisa mexer. É algum conflito, problema, situação que ele precisa resolver. E ele pode não ter o que é necessário para resolver ainda. Então você precisa pensar o que ele precisa e como ele pode conseguir. Ele vai precisar aprender a lutar. Beleza, quem que vai ensinar? Ele vai precisar de ajuda, precisar aprender o idioma, precisa perder o irmão para se desprender do passado e ter a motivação necessária para ir atrás do vilão. O arco é cheio de ação e reação. Arco principal. O irmão do protagonista é assassinado pelo rei corrupto, porque na verdade os irmãos são os herdeiros legítimos do trono. E agora o protagonista quer derrubar o rei. Beleza, protagonista pobre, triste, sozinho, apanhou dos bandidos. Resultado, quer aprender a lutar para se defender. E achou um mestre. Um mestre? Tem um mestre que revela a verdade ao protagonista, que ele é o herdeiro do trono. Então o protagonista aprende mais sobre a história. Só que o mestre do mestre traz geral e conta pro rei que existe um herdeiro vivo ainda. Então o mestre morre protegendo o protagonista porque ele ainda não é forte. Aí vem a motivação clássica para o protagonista se tornar mais forte. Então ele foge do reino, se alia aos rebeldes, fica mais forte, faz amizades e, meu Deus, eu tô criando um livro. Enfim, o arco começa com o protagonista cru, sem saber de nada, e termina com ele mais forte e instruído, derrotando o rei e assumindo o trono. Houve mudança. Você precisa agora dos meios para atingir esse fim. A motivação para querer destruir o rei, a motivação para fugir, para aprender a lutar. É tipo ir dançando conforme a música. Os acontecimentos vão levando o seu protagonista tanto fisicamente
quanto psicologicamente para o final do livro. E é isso que faz o seu personagem evoluir. O passado, a personalidade, as vulnerabilidades, isso dá profundidade ao protagonista. E o arco faz ele evoluir. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique no botão gostei porque ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Logo teremos todos os outros vídeos da temporada. Mais personagens serão abordados. Até a próxima!